presença do Dr. Sérgio Quintela, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, aqui, que acabou de falar no nosso vídeo, Dr. Lindolfo Dias, conselheiro da Fundação, e eu brinco que é nosso guru aqui na Fundação Getúlio Vargas. Agradecer nosso ex-ministro, deputado e nosso amigo Fernando, nosso também amigo Roberto Ardengue. Obrigado. Esses dois não são ministros, não pelo cargo que estão agora, não são importantes não pelo cargo que estão agora, são amigos e pessoas independentes do cargo que ocupam, são amigos, eu acho que não meu, não só apenas de mim, mas de boa parte do público aqui, se dá muito bem, tanto com o Ardengue quanto com o Fernando. Dando continuidade, queria em especial agradecer aos nossos mantenedores, que é Enel, Furnas, Itaipu e Accenture. Espero que na próxima palestra, para alguns já vai ser uma mensagem, essa lista de mantenedores eu possa ficar aqui quase que meia hora, alguns estão até me olhando, né? Não é isso, hein? Alguns estão me olhando, mas tudo bem, eles sabem para que eu estou mandando a mensagem. Certo, Glauco? Certo, Cláudio? Marcelo? Opa, aqui. Então, vamos lá. Eu estava ontem falando de mantenedor, o setor elétrico é muito mais forte do que o setor de petróleo e gás. Por quê? Apesar do setor de petróleo e gás ter muito mais dinheiro. Acho que são mais pão duros. Não. Mas, vamos lá. E eu esqueci de falar, não é Ardengue também? Né? Mas, dando continuidade, obrigado aos mantenedores, ao nosso patrocinador, AT Caring, que é uma empresa de recursos humanos que está patrocinando esse evento. Agora, sim, em seguida, eu falei dos ministros, queria agradecer a presença do Dr. Décio Odoni, diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, a quem, no nome dele, eu agradeço a presença dos demais diretores da ANP, dos demais funcionários da ANP, senhora Cristina Pinho, que está representando o nosso governo do Estado, da Secretaria de Petróleo e Gás, e demais funcionários do governo do Estado. Em nome do Ardengue, eu queria agradecer a todos os funcionários da Petrobras aqui presentes, e não posso deixar de mencionar a presença da nossa querida doutora Solange, que é aqui presente, eu acho que logo após a saída, um dos primeiros eventos que ela deve estar participando. Muito nos honra a sua presença aqui. Doutor José Mauro, em nome representante da EPE, muito obrigado à presença de todos. Jorge Camargo, representante do IBP. Se eu continuar falando, eu acho que eu vou ficar uns 15 minutos aqui. E vocês não vieram aqui para me ouvir, vieram aqui para certamente ouvir nosso querido Fernando e nosso querido Ardengue. Eu como o Fernando estava brincando agora há pouco, preparei aqui algumas palavras para falar para vocês, e ele estava brincando com a Solange sobre isso. Depois que a Solange está aqui, eu acho que essas palavras eu vou ficar meio gago aqui. Mas deixa quieto. Eu vou realmente passar a palavra para o nosso amigo, convidar o Fernando para sentar, e o Ardengue, que Ardengue trouxe uma apresentação e o Fernando vai falar sem apresentação. Mas vamos fazer a contextualização, eu vou fazer a provocação entre os dois. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Ardengue. Ardengue, em primeiro lugar, pode assumir os trabalhos. Magda. Fala daqui, então. O passador está aqui. Bom, bom dia a todos. Um prazer enorme estar na Fundação Getúlio Vargas, esse templo do conhecimento econômico, da defesa dos interesses nacionais. É um grande prazer, doutor Sérgio e doutor Lindolfo, que eu estou aqui em representação da Petrobras, participando desse evento. Queria também registrar a presença do meu amigo e deputado Fernando Coelho Filho, que tanto tem feito pelo setor de óleo e gás na Câmara dos Deputados. Tem apesar de ser jovem, tem já uma história de defesa dos interesses brasileiros e da defesa dessa grande
grande indústria, né? Também reconhecer a presença da doutora Solange Guedes, da Cristina, que representam a força que eu tenho sentido na Petrobras, da mulher, dentro da estrutura da nossa empresa. É realmente muito bom ver pessoas com essa capacidade desenvolvendo trabalhos diferentes em prol da defesa desse setor que é tão importante. E eu posso dizer para vocês que o corpo técnico da Petrobras é uma coisa realmente impressionante, e dentro desse corpo técnico as mulheres da Petrobras são também forças da natureza. Eu tenho acompanhado diariamente o trabalho e o desempenho desse segmento dentro da Petrobras, e realmente me dá muito orgulho de estar nesse momento desempenhando essa função e estar como parceiro e como agente dessa grande empresa que é a Petrobras. Também registrar a presença do Décio Odoni, um amigo de muitos anos. Décio, obrigado pela tua presença aqui. Nós temos muitas coisas em comum, inclusive as nossas raízes, né, lá no nosso interior do Rio Grande do Sul, né, Décio? Você que é filho de um petroleiro de primeira hora, né, uma referência dentro da Petrobras, e continuou trilhando esse caminho, não só como funcionário da Petrobras, mas depois agora como essa importante função na NP. Obrigado pela tua presença, e agradecer também a presença dos amigos aí do IBP, da Plural e das outras entidades. O que eu trouxe para vocês hoje aqui é mais uma atualização. Eu acho que há, claro, uma grande curiosidade de saber como é que anda a Petrobras, o que ela anda fazendo, quais são os principais elementos que hoje, vamos dizer, orientam a Petrobras na sua estratégia, para onde ela vai seguir, porque a Petrobras, claro, como maior empresa brasileira e uma empresa enormemente importante na economia do Rio de Janeiro, acaba sendo uma espécie de uma locomotiva, né, para vários aspectos da realidade econômica, não só do Estado, mas também do país. Então é sempre importante acompanhar, e nós temos, claro, os segmentos dos analistas e do pessoal mais ligado à parte financeira, que estão sempre nos olhando com um olho de lupa, né? O meu objetivo hoje aqui foi, na verdade, dar uma certa atualização do que está sendo feito hoje, qual é a principal orientação que a empresa está seguindo, e aí depois a gente passaria para o Fernando, para ele um pouco falar também sobre essa realidade tão complexa que é Brasília e o ambiente político, e como é que ele vê também essa situação atual desse contexto do óleo e gás, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Voltou? Aqui, pronto. Isso aqui é uma espécie de habeas corpus preventivo, né, que a gente sempre coloca nas apresentações. Nada do que eu falar aqui poderá ser usado, né, para me prender ali na porta, para alguma decisão de investimentos. Por favor, não façam nenhuma decisão de investimento baseada no que eu estou dizendo aqui, porque, enfim, eu estou já fazendo uma desculpa inicial, né? A Petrobras, ela tem métricas, né, de objetivos, mas as três principais métricas são bastante conhecidas, né? A primeira métrica é uma métrica de segurança, uma empresa focada, dedicada à redução constante nas nossas taxas de incidentes e de acidentes, né? Então, a Petrobras foca muito nesse aspecto. Então, essa é uma métrica que a gente chama métrica de topo, e que tem tido um resultado bastante positivo nos últimos anos, graças a um esforço muito forte dentro da empresa de disseminação da cultura da segurança em todos os aspectos, né? É inadmissível para a Petrobras que um funcionário, seja ele funcionário diretamente da força de trabalho, seja um funcionário terceirizado, não retorne à sua casa no final do dia com saúde, em segurança, junto da sua família. Isso é inadmissível, e a empresa realmente, quando isso acontece, lamentavelmente aconteceu algumas vezes, a empresa para discutir o que aconteceu, revisa todos os procedimentos, como tudo na indústria do petróleo. Acidentes não acontecem por acaso, eles são frutos de consequências e reiteradas práticas que vão sendo feitas e acabam gerando o acidente. Então, essas práticas são coibidas, são revisadas, e isso é muito forte dentro da empresa. A segunda métrica, que também é muito importante, eu vou mostrar para vocês, é a métrica da redução da dívida. Nós temos uma situação bastante desconfortável ainda com relação à dívida da Petrobras, então isso é um foco muito forte dentro da companhia, e um pouco alinhado a essa questão da dívida, a questão da rentabilidade da empresa. Como é que a gente pode melhorar a nossa rentabilidade sobre o capital empregado, que é
uma métrica também fundamental que mostra um pouco a eficiência dos nossos projetos e como é que a gente está caminhando para o futuro, né? Então, primeira parte, a segurança. Então, vocês vejam que a Petrobras saiu de uma situação muito desconfortável em 2015, é uma redução bastante importante, né? Continuamos perseguindo uma redução, o objetivo é o acidente zero, a empresa tem essa métrica, tem esse objetivo, é muito difícil de conseguir, mas vamos perseguir, mas um caminho importante já foi alcançado nos últimos anos, né? A redução, a evolução da nossa dívida líquida com relação aos parâmetros como endividamento, tem também sido bastante eficiente. Nós estamos conseguindo um objetivo, um objetivo melhor, né? Você veja que em 2018 a gente estava em 3,51 em termos de dívida líquida, e estamos numa redução, ainda é grande quando a gente se compara com os nossos peers, né, como as grandes empresas do petróleo, mas já é uma coisa bem mais confortável. Mas nós estamos sendo penalizados por isso. Isso aí faz com que a Petrobras, o custo da Petrobras seja mais alto em termos de contratação de empréstimo, em termos de financiamento. Então, esse é um objetivo fundamental que nós temos, e por isso que temos um drive muito forte na questão do desinvestimento. Então, a Petrobras ainda se encontra em situação bastante delicada, porque ela possui uma dívida ainda muito alta, né? O dobro da dívida da média mundial, do endividamento, né, das 10 maiores empresas do mundo, né? Isso aí faz com que a gente tenha que fixar muito na questão da geração de caixa, né? E também a questão do pagamento dos juros, que ainda consome muito da nossa atividade. A gente brinca lá que a gente paga de juros por ano, uma FPSO por ano vai embora no pagamento de juros que poderiam estar sendo usados, né, dentro de uma outra situação. Então, isso é uma coisa bastante complicada financeiramente, e aí é uma coisa que a gente precisa atuar de maneira forte, né? Já estão sendo feito algum progresso, nós podemos identificar já uma situação na qual você tem um progresso nessa questão da redução da dívida, né? Você tem tanto a questão da dívida líquida sendo reduzida, né? Num parâmetro bem interessante, como também o nosso fluxo de caixa livre está melhorando, e essas duas métricas fazem com que, claro, a situação hoje já seja bem mais confortável do que foi no passado, né? Quando a gente olha o futuro da Petrobras, então, onde é que nós estamos vendo o futuro? O futuro, é claro que está ali naquele primeiro quadrante ali em cima, que é a exploração na área de offshore, tanto em águas profundas quanto em águas subprofundas, e ali que a Petrobras está concentrando, vamos dizer assim, mais os nossos recursos, né? Então, aqui você tem um CAPEX previsto, né, de 78 bilhões de dólares, né? Nós ainda estamos, claro, trabalhando em alguns projetos na área de gás e energia e petroquímica, e olhando o movimento para o futuro, fazendo alguns movimentos na área dos renováveis, mas é evidente quando você olha esse número que você diz para onde é que a Petrobras vai, onde é que ela vai se concentrar. Ela vai se concentrar exatamente nesse segmento, especialmente no segmento de exploração e produção. Vocês veem aí praticamente 69 bilhões de dólares como força motriz desse objetivo, né? Isso aí, se você quiser decuplar um pouco, quer dizer, abrir um pouquinho esses números, né, você vê como é que está dividido em termos de exploração, desenvolvimento e desenvolvimento de infraestrutura, né, e aí entre o pré-sal e o pós-sal. O pós-sal é muito importante, as pessoas têm muito fixação na questão do pré-sal, mas o que a gente tem hoje na Bacia de Campos ainda é muito interessante. Nós temos ainda um potencial enorme. Acabamos de fazer um anúncio lá no Parque das Baleias, no Espírito Santo, num desenvolvimento também importante. Nós estamos olhando muito isso, tem muito valor ainda a ser retirado de alguns projetos do pós-sal. Então, nós não somos apenas uma empresa de pré-sal, nós somos uma empresa de offshore, né, em águas profundas e indústrias profundas, e tentando gerar valor dentro desse portfólio, que é um portfólio muito interessante do ponto de vista até internacional, né?
isso vai ser feito de diversas maneiras. Então, aí você tem uma espécie de projeção do que já foi realizado, né, nos últimos anos, ou que está aí praticamente de 2018 ou 2019. Vocês vejam aí a quantidade, né, de FPSOs. O Brasil é um mercado prioritário, né, para esse tipo vamos dizer, de solução de exploração e produção, que foi feito, que foi desenvolvido e que foi muito adaptado pela Petrobras nos últimos anos. Nós somos os campeões mundiais dessa estratégia de exploração, e isso aí faz com que a gente tenha uma previsão de entrada de FPSOs gigantesca, né? Inclusive, isso gera até desafios nossos em termos de onde trazer essas unidades, quais são as melhores opções em termos de contrato, de que maneira a gente vai produzir e montar essas FPSO, se tem espaço nos estaleiros brasileiros ou não tem, né, para fazer pelo menos uma parte dessa atividade. São unidades bastante sofisticadas, como você sabe, não são unidades simples de serem feitas, mas esse é o plano, porque esse plano vai gerar, na verdade, uma rampa de aumento de produção bastante importante, e que nós estamos prevendo aqui uma taxa de crescimento de 5% nos próximos anos. 7 sistemas entraram em operação nos últimos 11 meses. Isso é um marco na indústria mundial. Você tem muito poucos países que têm esse tipo de realidade. Você tem sistemas complexos e sofisticados entrando em produção já, Búzios, Lula Norte, Lula Extremo Sul, são campos que já estão numa fase bem desenvolvida, e as unidades estão começando a entrar, né? E com isso você vai aumentar, quer dizer, o número de poços continua sendo muito importante para serem realizados. Nós temos conseguido uma vantagem muito importante também na questão da melhora na eficiência das nossas atividades, em termos de redução de custo. Isso tudo está se refletindo aí nesse objetivo e nessa meta de aumento de produção, e novos sistemas vão entrar, né, nos próximos anos. Vocês vejam que já está bastante delimitado o que vai ser feito em termos o integrado, como eu falei, do Parque das Baleias está aqui, ó, né? Já está em fase de contratação. Nós temos aqui o Atapu, CEP e Mero 1 também, que estão chegando. Então, é um momento importante e que vai gerar esse aumento de produção, que é muito fundamental para exatamente conseguir nos ajudar nessa questão que eu mencionei da área financeira. Então, nós estamos fazendo uma alocação e uma mudança na gestão de portfólio. Isso que é importante que as pessoas entendam, né? A Petrobras está se movimentando, como eu disse, para a área de exploração e produção, e aí nós estamos deixando alguns setores que não têm um retorno de capital tão importante, especialmente para uma empresa que tem um custo de capital muito alto. Se a gente tivesse uma situação financeira mais confortável, talvez alguns projetos fariam sentido para manter na Petrobras. Como o nosso custo, né, de capital é alto, a gente tem que fazer um voo no sentido da qualidade. E esse voo no sentido da qualidade tem que ser onde a Petrobras tem a competência, a eficiência para atuar. E aí nós estamos muito focados nessa questão da gestão de portfólio, né? Ou seja, a alocação de capital, acompanhar o ambiente regulatório e aumentar a nossa resiliência. Nós temos que ter uma situação que a gente possa suportar e a empresa possa atravessar um momento que o barril de petróleo fique na faixa de $40, $50. A empresa tem que estar preparada para isso, porque é assim que uma empresa que depende de um só setor, que é o setor de óleo, depende do preço do óleo e do preço do gás para sobreviver, ela tem que estar preparada para uma situação de preço baixo que pode acontecer, né? Então, por conta disso, estamos fazendo uma mudança importante em termos de venda de ativos, né? Isso aí os objetivos. Hoje de manhã mesmo já foi anunciado o teaser já da venda da primeiro lote das refinarias, né? Estamos fazendo uma venda de 50% da nossa capacidade de refino, né? E também estamos fazendo o desinvestimento em outros projetos, como é o caso, por exemplo, de águas rasas e campos terrestres, que não fazem sentido para uma empresa da dimensão da Petrobras continuar a manejar. Existem
existe capacidade gerencial e empresarial no Brasil para pegar um projeto desses de menor dimensão e potencializar muito mais do que a Petrobras tem condição e nos concentrando um pouco, vamos dizer, onde a gente acha que nós podemos agregar valor pela capacidade técnica da empresa. No caso do refino, isso é claro, porque o Brasil tem uma situação um pouco, vamos dizer assim, diferente quando se compara com outros países, né? Você veja que a companhia que nós estamos aí na primeira lista, estamos junto com o México, Venezuela, Irã e Indonésia, com praticamente 100% do refino brasileiro. Quando você vê os mercados mais competitivos, a participação do maior refinador está na faixa de 20% a 40% no máximo, mesmo países como a China, Índia, Rússia, Japão, têm um ambiente mais competitivo, né? E acho que é isso que o Brasil vai caminhar agora com a nossa retirada parcial, né, no setor de refino. Vamos chegar aí numa situação de 40% a 60%, nos comparando um pouco como está hoje a África do Sul, Argentina e Itália. Eu acho que é isso aí que o futuro aponta. Então, portanto, vamos fazer o desinvestimento não só, claro, da planta de refino, mas também da infraestrutura que apoia. Isso é importante entender também. São 2 parâmetros básicos que estão sendo feitos nessa questão do desinvestimento do refino. O primeiro deles é exatamente isso: você não pode vender uma planta de refino standalone, você tem que vender com a estrutura de logística que ela tem, tanto de recebimento quanto de fornecimento. Então, isso aí vai ser um trabalho complexo, porque muitas vezes as estruturas de logística estão misturadas, e isso aí tem uma complexidade técnica, né? E a outra coisa, que é inclusive a orientação do CAD, no acordo que nós assinamos com o CAD, no termo de ajuste de conduta, é de que nós não podemos transferir o monopólio hoje, que é da Petrobras, a um monopólio regional de outro grupo econômico, porque isso seria inadmissível. Nós estaríamos apenas transferindo o monopólio de uma empresa para outra. Então, a lógica que afeta essa fase de desinvestimento é, por exemplo, se a Refap for comprada por um grupo, a Repar será comprada por outro grupo. Não haverá permissão de que o mesmo grupo, por exemplo, tenha um domínio na região sul ou na região no Nordeste, né? Então, isso aí foi a cautela que foi feita no sentido. Então, isso está limitado dentro do processo de desinvestimento que está sendo lançado pela Petrobras, né? E, finalmente, para encerrar, e como eu mencionei, a gente olha também o futuro. Então, a Petrobras tem uma visão de renováveis. É evidentemente que é uma empresa ainda muito focada no óleo e gás e continuará nos próximos anos, mas a gente não pode deixar de olhar algumas coisas interessantes. Uma coisa que nós estamos olhando muito no momento é a eólica offshore, né? Que é uma área nova, que inclusive com muito potencial, porque como nós temos muitas unidades produtivas offshore espalhadas pelo território, pela área marítima brasileira, é uma coisa interessante de você ver o potencial que existe de geração de energia a partir da eólica offshore. Mas esses são as áreas que nós estamos trabalhando. Estamos em parceria muito forte com a Total e a Equinor, que são empresas internacionais que têm também um drive muito forte nessa área, né? E também a questão de geração solar distribuída, que também é uma área que a Petrobras está bastante ativa. E essa é um pouco a nossa linha, pensando um pouco no mundo pós-hidrocarbonetos, né? Então, para encerrar, nós vemos um potencial interessante para a Petrobras na questão do desenvolvimento como player de gás, porque a previsão é que, especialmente o pré-sal, vai gerar um excedente de gás natural importante. O consumo no Brasil deve aumentar, especialmente com novo marco regulatório que está sendo organizado, com uma liberação importante e um potencial redução no preço da molécula, né? Mas isso também não vai ser possível absorver tudo dentro do mercado interno. Então, a gente olha também o Brasil e a Petrobras como uma empresa que tem potencial para ser um player global nesse mercado sofisticado, complicado e bastante difícil, que é o mercado de gás natural ao redor do mundo, mas estamos trabalhando tecnicamente para isso, né? Outra oportunidade de negócio importante que existe, e aí nós felizmente também estamos bem posicionados, é a nova regulamentação
do bunker, né, que é feito pela IMO. Como vocês sabem, houve uma mudança importante na questão do teor de enxofre para o bunker, que está entrando em ação nos próximos anos. Então, a gente está preparado para isso, a Petrobras está focada muito nessa questão. Felizmente, o óleo do pré-sal tem uma condição muito favorável a você atender esses requisitos da IMO, né? Hoje mesmo está anunciado, quem entrar no nosso site, nós acabamos de inaugurar nessa semana uma tancagem na China para comercializar o nosso óleo para as refinarias, especialmente as refinarias independentes chinesas. Então, alugamos uma tancagem importante. Vamos partir agora para uma estratégia um pouco mais ambiciosa no mercado chinês, que compra quase 70% do nosso petróleo é comercializado na China. Então, é um mercado importantíssimo para nós. Então, estamos olhando isso também como uma oportunidade fundamental, especialmente por conta da questão das sanções que existem contra a Venezuela e o Irã, que tem dificuldade hoje de chegar ao mercado chinês. Então, a gente vê aí com uma janela de oportunidade, não só pela qualidade do nosso petróleo, mas também por essa janela de oportunidade que está sendo criada por essas sanções contra esses dois grandes exportadores de óleo, né? E, finalmente, então, a gente tem esse foco muito forte no investidor. A Petrobras é uma empresa com 600 mil investidores. Eu sempre gosto de repetir esse número. Existem 600 mil pessoas físicas e jurídicas que confiaram na empresa, que colocaram suas economias, né, que muitas vezes estão acompanhando o nosso trabalho dia a dia. Nós devemos uma responsabilidade junto ao nosso acionista. Esse é o drive importante. Inclusive, o nosso acionista controlador, que é o governo federal. A gente costuma dizer que a primária contribuição que a Petrobras tem que fazer com relação à sua atividade é uma empresa que gera lucro e que remunera os seus acionistas, né? Ontem, talvez vocês tenham acompanhado, a Caixa Econômica Federal fez a venda de um lote importante de ações que ela detinha da Petrobras. 241 milhões de ações foram lançadas ontem na Bolsa de Valores de São Paulo. Foi uma operação muito bem sucedida, indicando aí uma venda na faixa de 7,3 bilhões de reais, né? E o mais importante dessa venda é que cerca de 1/4 disso está em mãos de pequenas pessoas físicas. Ou seja, foi bem disseminado, foi um dos objetivos estratégicos que foi feito, porque a gente acha importante continuar a fazer essa disseminação dentro do território nacional da presença da Petrobras junto aos investidores, aos pequenos investidores privados. Quanto mais pequenos investidores a empresa tiver, mais sólida ela vai estar e mais protegida ela vai estar, no sentido de atender os anseios desses acionistas. Esse é o principal objetivo de uma empresa cujas ações são comercializadas como sociedade anônima nas bolsas de valores. É verdade, claro que nós temos uma responsabilidade social, a empresa é uma empresa grande, ela não se afasta desse objetivo, mas nós temos também que atender o interesse dos nossos acionistas. Eu acho que isso, se a gente fizer isso, o Conselho de Administração da Petrobras e a sua diretoria executiva estarão cumprindo a sua obrigação estatutária que está previsto no Estatuto da empresa. Então, eu estou encerrando, agradecendo a atenção. Muito obrigado, Carlos, pelo convite para a Petrobras, da gente estar aqui presente, e depois eu estou à disposição para qualquer dúvida que você tenha. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, mas eu queria dar um gancho, plagiando a palavra do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu queria que você comentasse um pouco, Fernando e Ardenghy, e no futuro os outros petroleiros aqui presentes, que a música para os nossos ouvidos, toda a população brasileira, transformar energia, ou melhor, petróleo e gás em educação. Paulo Guedes fala muito disso. Então, não adianta nada termos uma riqueza e não transformar em educação, porque o Brasil não vai mudar. Porque se a gente quiser deixar um legado para as próximas gerações, netos e bisnetos que venham por aí, temos que mudar esse país, e só conseguimos mudar através da educação, não tem outra maneira. E falando de mudança, temos a transição energética, porque
O petróleo não vai imaginar, tem tantas pessoas aqui que sabem mais do que eu, mas a vida inteira vai ser a principal fonte de energia. Pode ser que mude. Então, ou a gente monetiza isso que está lá embaixo da terra, lá embaixo do mar, ou daqui a 20, 30 anos, a gente descobre uma outra fonte de energia e tchau pré-sal, tchau tudo, porque esse dinheiro que estava lá embaixo poderia ter sido transformado em educação e mudado o Brasil, e mudado esse jeito de uma criança que eu mostro para o meu filho, que está no sinal lá, uma criancinha de 11, 10 anos descalça. Quem sabe se a gente tivesse dado a educação, essa criança não teria sido melhor, e em vez de virar bandido, talvez virar um potencial petroleiro, como está aqui. Ou seja, se a indústria de petróleo não ajudar, eu acho que vai ficar complicado. Então, Fernando, eu passo a palavra a você. Muito obrigado, Ardengue, obrigado pelas suas palavras. E, Fernando, você, como ex-ministro de Minas e Energia, tem uma responsabilidade muito grande, mas principalmente com a idade pouca que você tem, que não é defeito. Eu ouvi isso de uma pessoa, esse defeito só o tempo vai consertar. Tá? Já está se encarregando disso. Mas, principalmente, por ser um deputado atuante e um profundo conhecedor, quando você assumiu o ministério, muita gente, e eu me incluo, falou, o que esse rapaz que tem idade de ser meu filho sabe? E ele foi humilde bastante para dizer, eu não sei nada, mas estou aqui para aprender, e deu a mão para muita gente, ouviu todo mundo, e eu acho que é um dos ministros, quando eu vou lá na reunião do CNPE, eu vejo as fotos de todos os ministros, talvez seja um dos mais queridos que passou no Ministério. Não é porque estou na tua presença, Fernando. Eu falo isso e não falo para os outros para não ser indelicado, obviamente, mas certamente você é um dos mais queridos daquela grande lista de ex-ministros de Minas e Energia. Fernando, você tem uma grande responsabilidade com o Brasil, e você sabe bem do que eu estou falando. Te vira. Pessoal, bom dia. Bom dia, eu queria agradecer à Fundação pelo convite, pela confiança, pela amizade. Em nome do Dr. Sérgio Quintela, Dr. Lindolfo Dias, meu amigo Carlos Quintela, pelo convite mais uma vez. Cumprimentar o meu amigo aqui, Roberto Ardengue. Agradecer aí pela honra de estar aqui dividindo essa mesa com você. Vou ser repetitivo, mas eu tenho que saudar, peço paciência a vocês. Eu quero cumprimentar de forma muito especial o Dr. Décio Oddoni, presidente da nossa agência, meu amigo Felipe Cury. Queria também, doutora Magda, cumprimentar a senhora, agradecer pela presença. Em nome de todos que fazem o governo do Estado do Rio de Janeiro, doutora Cristina Pinho. Queria cumprimentar da EPE em nome de Zé Mauro. Queria cumprimentar também o nosso IBP na pessoa de Jorge Camargo. Cumprimentar Ricardo Medeiros, que está ali atrás, companheiro nosso de colaboração na época do Ministério à frente de Furnas. E de forma também muito particular, em especial, agradecer a presença de doutora Solange Guedes aqui nessa manhã. Na verdade, eu não gosto de fazer apresentação, não sei falar com PowerPoint, eu acho que quem acompanhou ao longo de 2 anos, eu acho que eu nunca fiz uma apresentação de PowerPoint. Eu adoro o improviso, mas eu estava vendo a apresentação de Ardengue, pensando aqui o que é que eu ia falar. E já há uma semana que Quintela vem. Tem uma apresentação? O que é que você vai falar? Tal. E eu não respondi as mensagens dele, porque de fato eu estava ainda, como ainda estou aqui, formulando o que é que eu ia dizer, mas não tem como falar sobre o futuro do setor, que é o tema aí do convite, e não pedir a vocês para, vendo os problemas que o setor enfrenta hoje, não fazer aí um flashback de 2 anos, 3 anos atrás, de como é diferente daquilo que nós encontramos. O setor completamente desolado, você falando aí em alavancagem de 3,5, 2,5, se não me engano era 5,3 ou 5,4 o da Petrobras, da Eletrobras era algo perto de 9, se não me engano. E a gente conversava com o pessoal do setor de óleo e gás, que para mim é uma área completamente nova à época, e no escritório com 10, 15, 20 pessoas no máximo, muito mais de RI e de, escritório mesmo, back-office, e pouquíssimas atividades de fato de exploração e produção. E hoje, ainda acompanhando assim de longe, vendo que aquelas pessoas que faziam esse relacionamento no Brasil
hoje já estão nas sedes das empresas, porque o Brasil cada vez mais tem mais participação e relevância, e as pessoas que estão aqui no Rio de Janeiro hoje são pessoas de fato de exploração e de produção, porque agora vem esse desafio. E aquela discussão de que o Golfo do México, de que Moçambique, de que Angola, Guiana, seja lá quais forem as outras praças, competiam com o Brasil, esse já não é mais, digamos assim, o nosso problema, porque todo mundo já comprou e vai continuar comprando o Brasil, mas aí tem um outro desafio que eu vou falar mais para frente na minha fala, mas nós estamos agora cuidando de outro tipo de pauta, de outro tipo de problemas, que são muitos. Eu não quero aqui ir para longe de mim achar que a gente pulou a parte mais difícil. Eu acho também, uso a dizer, Décio, que talvez a gente tenha feito a parte mais fácil, que foi muita coisa, mexer em conteúdo, mexer nos leilões, mexer em operador único, em unitização, mas isso já foi, isso está no passado. A gente viu a Ardenga aqui falar de tudo que vai vir da Petrobras, aquilo é só Petrobras, você imagina o que é que não tem aí para vir das outras companhias também, que tem aí uma série de contratações para poder fazer no Brasil, no momento que nós saímos assim do completo desconhecimento do potencial que a gente tinha do pré-sal para uma euforia completa, aonde quase todo estado achava que ia poder colocar de pé um estaleiro, porque se vendeu assim, que era uma coisa absurda, e de fato é uma coisa excepcional que tem por vir, mas que nunca vinha. E aí, tentando responder um pouco já da pergunta de Quintela, ele fala como é que a gente transforma isso em educação, essa riqueza. De fato, é extraindo esse óleo, essa riqueza. Meus colegas lá da Câmara, que não pensam muito como eu penso, às vezes se irritam comigo quando eu digo, pessoal, se a gente não começar a explorar esse óleo que a gente tem no nosso subsolo, vocês não têm a menor dúvida que daqui a alguns anos, aí de fato o óleo vai ser nosso, vai ser só nosso mesmo, porque ninguém mais vai querer o óleo e a gente vai ficar com óleo só para a gente, porque já tem aí países com metas muito claras, ambiciosas e corretas para um futuro próximo. A gente está falando de 2024, 2025, e a gente aqui ainda está discutindo quem é que vai perfurar em determinada área da nossa bacia, quando o Brasil deve ter algo como 5% de sua área concedida para a exploração de óleo e gás. Tem bacia no país que a gente sequer fez ainda um furo, uma perfuração. Nós estamos discutindo do pré-sal, mas como a Ardenga falou, tem tanta coisa no pós-sal que pode não ser mais interessante para a Petrobras, mas é interessante para o mundo de empresas que tem que vir para cá. A gente está falando só do mar e a gente não gastou tempo ainda para poder dedicar o que é que nós vamos fazer com o onshore, como é que nós vamos lidar com o não convencional do Brasil. É evidente que isso não é papel para a Petrobras, já não era no passado, mas no passado a Petrobras se confundia, eu sempre dizia isso nas minhas falas, como empresa de petróleo, como empresa, agência de desenvolvimento do Estado. Eu acho que isso desviou um pouco o rumo da Petrobras. A gente quer ver aqui centenas, milhares de empresas independentes de óleo e gás no interior do país, ajudando a desenvolver esse nosso interior. Eu tive a curiosidade como ministro de ir ao interior da Bahia, de visitar o primeiro poço que entrou em operação comercial no Brasil. E assim, eu ouso a dizer que talvez seja mais importante para o interior da Bahia, para o interior do Ceará, do Espírito Santo, de Minas, ou do Rio Grande do Norte, um cavalinho daquele ali que custou 5, 10, 15 milhões de reais, do que uma plataforma de 5 bilhões de dólares a 300 quilômetros da costa, que ninguém tem nem ideia de como é que funciona um FPSO. O que aquilo pode movimentar no interior do Nordeste brasileiro, no interior do Brasil como um todo, talvez seja muito mais impactante do que a magnitude do investimento desse no pré-sal brasileiro. Então, eu acho que tem uma agenda que ficou e que o governo está tocando. Eu estou muito animado com os movimentos que a gente tem visto pelo governo, pelas iniciativas. Eu quero acreditar, muitas pessoas me pegam para poder saber o que é que eu estou achando, como é que a gente está, e eu quero dizer que eu estou muito animado. É evidente que os desafios são enormes, são grandes, as tentações elas são constantes, da gente poder resolver pelo caminho mais fácil, que não é o ideal. Evidentemente, e de forma muito transparente, não concordo
com tudo, não concordo, mas assim, eu tenho algumas dúvidas e tenho, pela amizade que tenho com o Ardengue, muitas vezes pontuado com ele, com outras pessoas que militam na indústria, quem ainda eu consulto, escuto, para poder saber o que é que nós devemos fazer. Eu, quando saí do Ministério, eu coloquei na minha cabeça que para eu poder concluir essa página da nossa passagem e de tudo que nós iniciamos, nós tínhamos ainda 4 pontos que a gente precisava vencer dentro do Congresso Nacional, para aí sim eu poder, não vou dizer descansar em paz, que é um termo muito forte, mas eu poder não vou também dizer desligar de vez, que eu não quero perder esse vínculo, mas a gente poder de fato fechar tudo aquilo que nós iniciamos com a colaboração de muitos, inclusive alguns que estão aqui nesse auditório. Nós conseguimos, graças a Deus, na quarta passada, finalmente votar a questão do risco hidrológico, do GSF. Ao longo do processo legislativo foram agregando outras coisas no projeto, mas o importante era a gente resolver um passivo que se arrastava já há anos, de bilhões de reais, que atrapalhava o caminhar do setor elétrico brasileiro, e nós bolamos, isso aí eu tenho que registrar, a uma equipe extremamente comprometida. O texto que deu a solução ao risco hidrológico, ao GSF, foi formulado à época com o Ministério da Fazenda, na época do ministro Meirelles, do ministro Guardia, e a nossa época do Ministério de Minas e Energia. Não foi possível votar no ano passado, e não foi possível votar antes desse ano, mas foi votado no dia de ontem, volta para o Senado para uma adequação e outra parte do texto, mas o texto do GSF foi o mesmo que foi concebido por nós lá atrás. Então é uma solução inteligente de não poder permitir um desembolso imediato do governo que não suporta no seu caixa, e também de não cair naquela velha de empurrar a conta, aquela velha solução de empurrar a conta para o consumidor brasileiro. Então acho que isso aí a gente conseguiu equacionar e libera agora para o segundo semestre a gente poder atacar outro ponto também, que é a consulta pública 33, um tema mais voltado à área de energia elétrica, mas que tem impacto na geração também térmica, enfim, todo tipo de geração no Brasil. Acho que a gente moderniza para o consumidor na ponta. Só me permita fazer aqui essa fala sobre eletricidade. A gente viu que o setor elétrico mudou muito desde o início das privatizações das distribuidoras de 98 para cá, mas para o consumidor dentro de casa ele não viu muito dessa evolução. A gente tem hoje as redes inteligentes, a gente tem hoje todo tipo de tecnologia embarcada nas linhas de transmissão, na geração, mas para o consumidor na ponta ele tem uma relação ainda muito arcaica com a sua distribuidora de energia através daquela conta que ele recebe todo final de mês. E a gente espera que essa consulta pública 33, que virou o projeto 1917 na Câmara, possa, digamos assim, trazer também para o consumidor brasileiro um pouco dessa modernidade, dando a ele também a possibilidade de algumas escolhas que a gente faça de forma planejada. A nossa ideia não é matar ninguém, é que todo mundo consiga fazer a travessia junto conosco e a gente possa ter um setor elétrico também mais moderno. A outra é a questão do gás, que está aí na semana, digamos assim, com muita novidade, e eu acho que com esse empurrão que o governo agora está dando e liderando, e tem que ser o governo que tem que liderar mesmo, a gente possa retomar essas discussões dentro do Congresso e concluir o capítulo da sessão onerosa, que aí, sem dúvida nenhuma, se eu já acho que hoje a gente tem um caminho e que não tem mais volta no setor de óleo e gás no Brasil, eu acho que se a gente conseguir fazer de forma correta esse leilão da sessão onerosa, aí sim a gente tem que ter muito juízo para poder não atrapalhar as empresas, para que a gente possa escrever uma nova história. É para o Brasil como um todo, mas é principalmente para o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo. Então são esses 4 pontos que eu me dedico dentro de um ambiente político ainda muito confuso, apesar de ter passado 6 meses, mas é um governo a quebra de uma ruptura, então leva tempo mesmo para as pessoas poderem se encontrar, e a gente tem visto aí esforços de setores do governo que muitas vezes são, vou usar a palavra certa que tem imprensa aqui, que são muitas vezes, voltam algumas casas por conta de ansiedade demais por parte de alguns, vamos colocar dessa forma, mas eu quero acreditar de que as coisas estão andando. Eu estou muito animado também para dar uma palavra com a perspectiva da votação
da reforma da Previdência. Eu não gosto quando a gente bota a data, isso é uma coisa que eu aprendi na minha relação com a Petrobras, é que a gente nunca pode falar de data nem de valor. Toda vez Solange, Pedro dava um carão quando a gente falava alguma coisa, e quando bota uma data e a gente faz 15 dias depois, 20 dias depois, parece que foi uma derrota. Então, eu quero acreditar que vai ser ainda no mês de julho, mas se não for no dia 15 de julho, for no primeiro semana de agosto, não sei, mas o presidente Rodrigo Maia ontem falou de que o esforço total é para que se vote até o recesso, então eu estou acreditando que a Câmara dos Deputados vai votar até o dia 17 de julho esse texto, que a gente possa tirar também da frente essa pauta e começar a pensar em outras pautas que são tão importantes para o Brasil. Eu acho que até essa demora ajudou também a todos nós criar um pouco de consciência, porque se vendeu que a reforma da Previdência ia resolver todos os problemas do Brasil. Eu acho que hoje todo mundo sabe que ela é necessária, mas ela sozinha também não vai fazer o barco andar na velocidade que a gente quer que ande. Então, isso está instigando a todos nós, ao governo, ao parlamento e ao setor privado e à própria academia a pensar em medidas também de estímulo. E a gente já está vendo aí os jornais cheios de novidades que podem estar vindo, seja por parte do Congresso, ou seja por parte do governo, para poder ajudar a gente a animar a economia brasileira. Então, dando e fazendo um pouco essa primeira parte assim da fala, eu acho que agora a gente tem o desafio de tudo isso feito, a gente tem que tirar um pouco da cabeça de nós que somos da política, das pessoas que são do governo e de algumas pessoas do setor e do mercado, de que acha porque a empresa A, B ou C colocou aqui alguns bilhões de reais comprando alguns ativos, de que a gente agora já fez a parte mais difícil. Custou 4, 5, 6 bilhões de reais para comprar, mas custa mais 25 ou 30 para poder botar para produzir. Então, e essas empresas, elas são, como vocês sabem, avaliadas pelo estoque que ela tem de reservas. Para ela poder tomar uma decisão de não fazer isso agora, Jorge, de fazer primeiro um outro país, para ela muda pouca coisa. Para a gente aqui no Brasil faz toda a diferença do ponto de vista da retomada desse nosso setor e da nossa economia. Eu acho que aí é que tem um desafio da gente poder entender o que é que a gente tem que fazer para poder ajudar. Sem dúvida nenhuma, a gente pode voltar a falar de licenciamento, que ainda é um entrave. Eu acho que esse governo tem mais do que todos os outros condição de enfrentar isso de forma de frente. Eu acho que muitas vezes as brigas melhores elas têm que ser travadas de forma mais silenciosa do que muitas vezes levando para a imprensa, mas cada um tem seu estilo, mas eu espero que a gente possa avançar com esse governo nesse ponto. E a outra coisa é a questão do gás, que eu queria gastar aqui também algumas palavras com ela. Sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe, eu não vou dizer que é vergonhoso, mas perto do tamanho da potencialidade que a gente tem, o mercado de gás no Brasil é muito pequeno, muito pequeno. Tem empresas que têm sim condição de reinjetar o gás na sua primeira fase, como algumas já têm aí anunciado, mas tem muitas outras que fizeram compromissos com o governo muito elevados para poder explorar esse óleo. E eu já ouvi de alguns falando assim, olha, se a gente não monetizar tudo que sair do poço, a nossa conta não fecha. A gente precisa, de fato, monetizar esse gás. Eu não entro nem no mérito se é 12, 2,5, 7, 8, que aí é uma outra discussão que a gente tem que fazer, porque isso para mim é um problema muito mais interno de Brasil do que do preço do gás natural. O preço é internacional e ele vai se ajustando de acordo com o que o mercado editar. A gente tem que dar a condição de poder alocar esse gás. Não vai ser botando uma termoelétrica atrás da outra que a gente vai resolver, apesar de ser uma solução importante para o Brasil, e espero que a gente possa voltar a precisar de energia nesse grau de demanda. Por que eu digo que não vai ser a solução? Porque eu acho que cada vez mais a própria Petrobras, como as outras majors já estão fazendo muitos investimentos em solar e eólica, e eu acho que mais da metade do que o governo contratar no futuro próximo será de eólica e solar, não só pelo custo, mas pela própria pressão da sociedade como um todo, mas vai ter, sem dúvida nenhuma, muito espaço para gás. Mas a gente não pode achar que a gente tem uma indústria que, comparativamente em custos de energia, ainda é pouco competitiva com alguns locais do mundo, e a gente poder achar que está tudo certo com a abundância toda de gás que a gente tem. É gás da Argentina, é gás da Bolívia, é gás internacional, é gás do pré-sal, e a gente não fizer nada.
Eu estou animado, como eu falei. Lá atrás a gente já apontava como esse ponto como sendo algo que ia precisar uma atenção do governo. A gente pensou lá atrás naquela história do gás para crescer. Eu, sinceramente, para mim, se é gás para crescer, novo mercado de gás ou qualquer outro nome que queiram dar, o importante é o resultado na frente. Então, eu estou completamente comprado com essa história do novo mercado de gás. Agora, eu tenho que pontuar na minha, enfim, relação, disse para ele, disse para algumas pessoas, eu tenho algumas dúvidas quanto à velocidade que o governo está colocando, talvez não sei se seja nessa mesma velocidade, e alguns pontos que precisam também, talvez até porque saiu essa semana, certamente esses assuntos serão debatidos ao longo dos próximos dias, mas tem muitas coisas que eu acho que ainda que precisam ser encaminhadas para a gente, de fato, evitar uma judicialização, evitar a desconfiança dos investidores que possivelmente venham comprar esses ativos, a incerteza de como é que se dará essa desmobilização. Eu acho que tem aí um dever de casa que a gente precisa fazer, todos nós, para que a gente possa aprovar alguma coisa no Congresso. Eu acho que o governo, o executivo, fez o que pôde fazer do ponto de vista dele, de decreto, mas a gente sabe que para poder dar robustez e a segurança jurídica necessária para a gente poder chegar em qualquer praça do mundo e oferecer um ativo, a gente precisa ter muita solidez jurídica. Isso o Brasil tem de sobra, mas eu acho que nessa questão do gás a gente precisa avançar ainda um pouco mais. O governo, de forma acertada, deu o primeiro passo, mas tem ainda um exercício que precisa ser feito por todos nós, e certamente isso vai cair lá no Congresso para a gente poder aprovar, eu espero, que o quanto antes, e a gente possa ver também deslanchar essa área aí que vai atrair certamente centenas de milhões de dólares em investimentos para o país. Então, eu tô animado. Agora tem chegando, quem me acompanha sabe, eu sempre falava, como pernambucano bairrista que sou, que não descobriram petróleo ainda na bacia Pernambuco-Paraíba, mas você viu que Sergipe-Alagoas já está dando aí alegria, né, ao Brasil, mas está chegando pertinho. Quando o pessoal começar a subir mais um pouco, vai se juntar ali com a do Rio Grande do Norte, lá em cima tem a margem equatorial. Eu tenho certeza de que a gente não vai ficar olhando só aqui para o polígono do pré-sal com muito orgulho, mas com uma pontinha de inveja. A gente vai poder também ver esses FPSO chegando por lá, supply boats, todas essas bases, para a gente poder escrever uma página diferente na história do Brasil. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Ardengue pela companhia aqui na mesa, parabenizar ele e a todos que estão aí à frente da Petrobras. Carlos, aqui, intimidade é complicado, o cara chega e diz, não entendia nada do setor, mas, de fato, é quase isso mesmo, mas eu aprendi a ter um carinho enorme eu gosto de todas as empresas, tá? Mas eu gosto mais da Petrobras e da Eletrobras, e um carinho e um respeito pelas pessoas que estão lá. Eu tive a chance de conviver com profissionais excepcionais, do quilate de Solange, de Pedro, de Ivan, de Hugo, de Celestina, de vários outros, mas independente da direção, eu tive a oportunidade de ir, como eu falei, para o interior da Bahia, tive a oportunidade de ir para a P66, a 300 quilômetros aqui da costa, e visitar várias instalações. Eu estou falando do corpo técnico mesmo da empresa, que é excepcional, e não é à toa que a empresa não é o que é. Isso eu falo para a Petrobras, mas tive a oportunidade de ir à Chesf, de ir à Eletronorte, de ir à Furnas, de ir à própria sede da Eletrobras. A gente tem também um corpo técnico aí no nosso sistema elétrico imbatível. O que a gente precisa é de menos governo atrapalhando, deixar as empresas poderem caminhar um pouco mais livremente, que eu não tenho a menor dúvida que a gente consegue resolver a alavancagem, a gente consegue resolver muito daqueles problemas que estão ali. Só para concluir, que eu lembrei agora de um dado, você falou aí na gestão, muitas vezes a gente compara, né? Fulano de tal passou tanto tempo e fez isso. Eu fui levantar como é que era essa questão para uma empresa como a Petrobras, essa questão do planejamento e da execução das metas da empresa. Se não me engano, a Petrobras tem 65 anos, faz 66 esse ano, alguma coisa assim. Ela já teve, se não me engano, 39 presidentes. É quase 1 ano e meio de mandato, mais ou menos, um pouco menos. A gestão de cada... numa empresa que você tem que fazer do tamanho dela, que você não toma uma decisão num dia e faz no outro,
e nem é bom que faça, né, mas é quase que impossível você implementar uma política, coisa. Então, quando a gente vê em tão pouco tempo resultados como que a gente viu, só para pegar aqui o da segurança e da alavancagem, é o esforço 20 vezes maior do que se fosse numa empresa normal, que alguém definiu isso há 5 anos, 6 anos, 8 anos atrás e vem colher isso na frente. Então, vocês que hoje ocupam a direção estão de parabéns, mas a turma lá de baixo que carrega o piano, sem dúvida nenhuma, esses aí são merecedores de todo o nosso orgulho. Então, em meu nome como brasileiro, como parlamentar, agradecer à Fundação Getúlio Vargas pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado. Fernando, é bom deixar claro que nós não somos ainda do tamanho de uma Petrobras, nós, FGV, mas, uma comparação, a gente tem 75 anos e temos 3 presidentes, sendo que um ainda deve chegar nos 100 anos ainda com esses 3 presidentes. Assim espero, né? Bom, vamos abrir para a pergunta, mas eu queria que, antes de abrir para as perguntas, como tem muita gente, e eu não vou desprestigiar meu amigo Ardengue, mas quando eu liguei para ambos, falando assim, eu tenho 450 inscritos, o Fernando falou assim, Ardengue é muito querido. Mas ambos são muito queridos, independente da posição que hoje está, mas ambos são muito queridos por todos. Eu vou passar e peço que todo mundo seja breve, e uma pergunta apenas por pessoa, se identifique para eles saberem o que deve ou o que não deve falar, lembrando que tem imprensa aí, né? Mas, Ardengue, eu queria, antes que você colocasse um pouquinho, falasse o que foi ontem colocado na mídia sobre o desinvestimento da Petrobras nessa parte de gás, de tubulação, de refino. Deixa eu primeiro mencionar, você mencionou no final da minha apresentação sobre a questão do nosso investimento em educação e do como é que a gente está fazendo. É importante, talvez, que vocês entendam uma mudança importante que a empresa está fazendo na questão da sua política de responsabilidade social. Uma empresa de petróleo, ela evidentemente, um dos principais objetivos que ela tem é mitigar os efeitos da atividade de obtenção de hidrocarbonetos nas comunidades afetadas pela sua atividade, né? Então, isso aí é estándar em qualquer empresa e a Petrobras não é diferente. Então, a mitigação dos efeitos, vamos dizer assim, negativos dessa atividade é uma prioridade enorme da empresa. Isso se faz através de ações de mitigação ambiental, se faz através de ações de caráter social dentro das comunidades, né? A Petrobras, ela sempre foi mais além, ela sempre teve também uma política forte na área cultural e de trabalho um pouco nesse setor de artes cênicas, etc., né? A nova administração, o presidente Roberto Castelo Branco é originário dessa casa aqui, um economista de formação liberal, com um doutorado na Universidade de Chicago. Ele sempre menciona, e isso é verdade, que quando você analisa a história do desenvolvimento de vários países no mundo, especialmente em alguns países asiáticos, aí o caso da Coreia é o mais conhecido, é que o principal motivo pelo qual um país como a Coreia, que era um país, no final da Segunda Guerra Mundial, um país de características muito subdesenvolvidas, conseguiu superar essa situação, foi um investimento em educação. Todo mundo conhece essa história. Mas tem um detalhe, é o investimento em educação na primeira infância que tem a maior eficiência em termos de produtividade. É impressionante quando você analisa os economistas da Escola de Chicago, e tem 2 ou 3 PhDs lá, e 2 receberam o prêmio Nobel e fizeram estudos, inclusive econométricos, sobre essa situação, mostrando quão eficiente é o investimento lá na ponta, quando você consegue que uma criança, na idade da primeira infância, receba um estímulo no sentido de uma boa qualidade educacional, né? Então, com esse parâmetro em vista,
a Petrobras está fazendo uma mudança importante na sua política de responsabilidade social. Evidentemente, vai manter tudo que diz respeito à questão da responsabilidade socioambiental, mas ela vai direcionar recursos e nos próximos dias vai começar uma política, inclusive, de anúncio dessa nova realidade no investimento à educação de primeira infância, com esse objetivo de que, se a empresa é uma empresa que tem responsabilidade no Brasil, que acha que é um agente transformador, nós achamos que investir na educação da primeira infância tem que ser a prioridade máxima hoje da nossa política de responsabilidade social. Com relação à questão do refino, é um pouco como eu mencionei, quando você olha o portfólio de uma empresa como a Petrobras e a lucratividade que nós temos nas nossas plantas de refino e o que esse mesmo recurso nos dá numa atividade de upstream, você verifica que não há um sentido econômico que nós mantenhamos essa estrutura tão robusta na área de refino. Além disso, o que o presidente Castelo Branco fala, que é a solidão do monopólio. A solidão do monopólio é uma coisa terrível, uma empresa, para qualquer empresa, inclusive para uma empresa como a Petrobras, né? Muito do que foi obtido pela Petrobras em termos de upstream, de exploração e produção, eu tenho certeza que foi devido ao fato de que nós temos hoje, dentro da Petrobras, 45 empresas parceiras que sentam conosco dentro do consórcio. A Solange acompanhou esse processo muito de perto, como diretora de exploração e produção, sentam junto com a gente numa mesa e discutem tudo que você está fazendo ali no dia a dia, no detalhe do parafuso, da técnica. Isso aí traz para dentro da empresa um grande valor, que é a experiência do outro, né? No refino nós não temos isso. No refino nós somos 98% dessa atividade, é uma atividade concentrada no monopólio da Petrobras. Então, uma das estratégias desse desinvestimento no refino não é só apenas tornar o ambiente do refino, do craqueamento do barril de petróleo e de toda essa atividade de geração de correntes que abastece a economia brasileira mais competitivo, mas também trazer mais eficiente para a nossa operação Petrobras. Nós achamos que, na maneira como nós estamos fazendo, nós estamos preservando um núcleo duro muito importante, que é um grupo de refinarias que nós achamos que tem, vamos dizer, um potencial muito grande, e nós pretendemos, com esse movimento, também gerar mais eficiente da própria nossa operação interna de refino. Bom, vou passar essa sequência. Só comunicar que acabou de chegar a doutora Renata, do Ministério de Minas e Energia. Obrigado pela sua presença. Antes de passar para frente, sim ou não, Ardeng, hoje a Petrobras comunicou a venda de mais uma refinaria até o final do ano. Você acha que vai dar tempo? Já tem algum interessado, ou aqui presente tem algum interessado? Se tiver alguém aqui que tem um cheque, eu já posso receber. Isso vai depender do processo, né? Esse processo. Mas você acha que dá tempo? Em 6 meses? Daria tempo se a gente tivesse um processo, vamos dizer assim, eficiente o suficiente, que tivesse uma situação que a gente pudesse resolver todas as questões ligadas ao nosso processo de investimento. Nosso processo de investimento, ele é um processo complexo. Ele é um processo complexo porque a empresa é complexa, os nossos ativos são complexos e nós temos que cumprir regras muito estritas do Tribunal de Contas da União. Então, lembra que a imprensa está aqui, então provavelmente não vai dar tempo, não é isso? Então, mas a velocidade com que esses processos se realizam depende muito da própria dinâmica do processo, né? Então, factível vamos ver como é que o processo se realiza no sentido da atividade. Nós estamos olhando, basicamente, na área do refino, 3 segmentos, né, que hoje em dia poderiam ter interesse nas nossas plantas. O primeiro segmento é o segmento das distribuidoras. Temos aqui os amigos da Raiz e outras empresas que estão aqui e que, se fizer sentido estratégico para eles terem uma posição de refino, no sentido de uma verticalização da sua atividade, então esses são possíveis clientes para as refinarias. O segundo segmento são as tradicionais operadoras, que também têm posições de refino no mundo e que poderiam ter interesse em refinar a sua própria geração de petróleo e de gás natural no Brasil, também no sentido da verticalização. E o terceiro segmento, que é um segmento novo, é o segmento de empresas prestadoras de serviços. Isso hoje em dia é muito comum nos Estados Unidos, né, que você tem hoje refinarias sendo geridas e administradas por empresas que são
prestadores de serviço e que geram, vamos dizer assim, atividades comprando petróleo, vendendo, refinando. Então, são esses 3 segmentos que a gente acha que poderiam, vamos dizer, ter interesse nessa oportunidade que a Petrobras está oferecendo. Cláudio da Raizen, o Glauco, pode se pronunciar. Ipiranga, PetroRio. Aqui só para provocar, não é provocando não, mas 2 coisas. Você pediu para falar sobre educação, eu mencionei de extrair o óleo, mas muita gente acha que o problema da saúde, da educação, é botar dinheiro, né? Eu, sinceramente, e o problema não é desse governo não, são de vários governos. Eu acho que na educação, especificamente, que você tocou, estou falando isso porque segunda-feira a gente fez uma reunião com alguns economistas, eu participei, e eu não sei se o problema na educação no Brasil só é falta de financiamento, porque eu vi chegar mais dinheiro para o Fundeb, eu vi chegar mais dinheiro para os estados e municípios, e não necessariamente a educação melhorou. Eu acho que falta no país uma cultura de medição, de aferimento da qualidade, algo como a gente conhece como meritocracia. Isso muitas vezes é demonizado por alguns sindicatos, por alguns representantes de classe, e que não querem esse tipo de cobrança, mas eu, sinceramente, não gostaria de ver esse dinheiro todo que está vindo, que poderá vir fruto do pré-sal, a gente vai empurrar na educação e daqui a 10, 15 anos a gente vai ver que não fez muita diferença. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse dinheiro chegando ajuda, mas se a gente não é só medindo, só isso não vai resolver. E a provocação que eu disse que ia fazer, só para tentar ajudar, eu sou um entusiasta dessa questão do desinvestimento do refino. Eu só acho que crucial para poder acontecer é que essas refinarias valem para a Petrobras o que não vão valer para ninguém, na minha opinião. Porque a Petrobras, ela pode, dentro de um mapa que ela tem, determinada refinaria faz isso, aquela outra faz isso, aquela outra faz isso, e elas se complementam dentro do esquema lá da Petrobras de abastecimento integrado. Quem tiver uma refinaria dessa, seja quem for, um distribuidor, uma major ou um prestador de serviço, não vai ter uma refinaria para fazer um único produto, ou 2 ou 3. Ela vai ter que ter uma refinaria para fazer uma série de produtos. Então, eu acho que assim, vai acontecer em 6 meses, 7 meses, para mim é indiferente qual é o time, sabe, dela, se vai ser nesse ano ou no começo do ano que vem. Eu acho que se ao final do governo a gente conseguir desmobilizar 50% da capacidade de refino da Petrobras, pode ser no último ano de governo, eu acho que já é uma vitória. Mas eu acho que para isso acontecer ou não, é saber se a Petrobras está disposta a fazer esse write-off do balanço dela, que eu acho, aqui na minha modesta opinião, é que vai ser eu não tenho nenhuma informação, não conheço os números, nem quero conhecer, mas assim, vendo de fora e conversando com muita gente, eu acho que quem vem para poder fazer uma compra de um ativo dessa, evidentemente que vai ser por um valor muito diferente do que hoje ela vale para a Petrobras. Se a Petrobras está disposta a isso, eu acho que tem tudo para acontecer. Bom, vou passar para as perguntas. Alguém se candidata? Estão com medo? Tem aqui. Bom dia, meu nome é Rosalvo Coelho, sou investidor e meus parabéns pela brilhantes exposições. O pré-sal tem muito petróleo e o custo de exploração do barril do pré-sal custa cerca de 7 a 9 dólares. Então o lucro é grande em comparação aos preços internacionais. Mas, no entanto, os produtores de combustíveis têm um subsídio de 85 bilhões só em 2018. A MP 795 é chamada de MP do trilhão. Ela isenta as petroleiras estrangeiras em 1 trilhão em 25 anos. E a prorrogação dela foi em 12 de 2017. Então, a minha pergunta é essa. Com esse custo de exploração do pré-sal de 7 a 9 dólares, a Petrobras já não estaria bem financeiramente, sem precisar de vender tantos ativos?
Primeiro, queria agradecer sobre a pergunta. Essa questão da renovação do Repetro, isso é algo que eu particularmente me orgulho de ter encampado essa bandeira e ter conseguido essa prorrogação. O Repetro foi criado no governo do presidente Fernando Henrique, possibilitou a primeira vinda das empresas aqui para o Brasil. E eu não quero entrar no mérito, no valor do trilhão, porque essa conta foi feita de forma enganosa por um funcionário da Câmara dos Deputados, filiado a partido político, que inventou esse número. A gente pediu para a nossa turma fazer uma conta e dar, de fato, uma injeção em 25 anos de algo em torno de 300 e tanto, 400 e poucos bilhões de reais. Não é um trilhão, mas tem, sim, uma isenção significativa em cima daquilo que vai acontecer. A gente, muitas vezes, critica, e eu acho que a gente pode fazer um debate sobre o mérito dos incentivos fiscais que são dados no Brasil, e eu estou disposto a gente poder marcar e vir fazer esse debate aqui, mas a verdade é que dentro de um regime tributário que a gente tem no Brasil, é humanamente impossível a gente conseguir atrair as empresas para fazer exploração e produção. E eu estou falando isso, eu falei aqui no começo da minha fala que eu prefiro a Petrobras, mas eu não quero só a Petrobras explorando no Brasil, porque senão com essa quantidade de óleo vai passar 50 anos e a gente sequer vai conhecer o potencial que a gente tem. Eu quero todas aqui e, se possível, ao mesmo tempo, fazendo essa produção. E para poder fazer com que elas não vão, porque aqui não estamos falando de se vai ser no Rio, ou em Sergipe, ou em Pernambuco, ou no Espírito Santo. A gente está falando se ela vem para cá, ou se vai para o Golfo do México, ou se vai para outros lugares do mundo. Então, a política do Repetro, que foi uma política acertada, criada no governo do presidente Fernando Henrique, daria previsibilidade, porque, se não me engano, ela vence em 19, venceria em 2019, e a gente fez em 17, já tendo em vista os leilões que seriam realizados em 17, porque ninguém ia comprar campos de 7, 8, 9 bilhões de reais sem saber se você ia ter, qual regime tributário você ia ter para o prazo de exploração. Vocês sabem que, enfim, o leilão foi feito em 17, a produção talvez venha em 24, 25, e depois a exploração por mais 20 ou 25 anos. Então, a lógica da renovação do Repetro não foi beneficiar a Petrobras ou qualquer outra empresa, foi possibilitar que elas tomassem a decisão de poder vir fazer um investimento aqui no Brasil. E eu posso lhe garantir, quem me conhece sabe, eu sou muito tranquilo e tenho muita humildade para dizer quando eu não sei ou quando eu erro, mas esse número não é nem perto desse trilhão que foi feito. Isso foi uma construção que foi feita para discussão do projeto na Câmara, na política, e vale, é parte do jogo, eu acho que faz parte, mas, de fato, ela tem, sim, o Repetro tem uma isenção, que é de algo em torno, se não me engano, de 340, 400 e poucos bilhões de reais em 25 anos. Quer falar alguma coisa? A Petrobras, ela, ao longo dos anos, eu sempre me recordo que esse número do primeiro poço do pré-sal, a Solange lembra disso, 250 milhões de dólares custou a primeira perfuração do pré-sal, uma loucura. Os sócios naquela época diziam, meu Deus do céu, como é que pode custar tão caro um poço desses? E a partir daquele momento a Petrobras e os parceiros começaram um processo de conhecimento, e realmente você tem razão, a redução do custo da extração de petróleo no pré-sal é impressionante. Hoje em dia, o custo de um poço está na faixa de 98 milhões de dólares, quando o primeiro custou 258. Então, vocês vejam o ganho de produtividade que isso se deu com uniformização de práticas, com curva de aprendizagem, com etc. Mas ainda é uma exploração cara, porque é um ambiente ainda muito difícil. Nós estamos falando de uma exploração em águas ultra profundas, uma lâmina d'água de 2.000 metros, uma profundidade de 7.000, uma camada de pré-sal de sal que varia entre 700 e 1.000 metros. Ou seja, é uma atividade extremamente ainda desafiadora do ponto de vista tecnológico, né? Além disso, essa atividade petrolífera, como todos sabem, é altamente tributada. A nossa atividade, o governo sempre toma a precaução de nos colocar uma tributação muito forte, seja através de royalties. Ali está o doutor Décio Oddoni até dando risada, porque ele sabe a quantidade de... Conselho de precaução. Tem ainda a participação especial dos campos que pagam, né? No regime de partilha ainda tem
a situação toda, que aumenta um pouco ainda o que se chama do government take, né, da parte governamental. Então, o que sobra para as empresas acaba sendo uma porção bem pequena do resultado final da exploração, né? Então, a Petrobras, com a situação que eu mostrei, ainda de alavancagem alta, de perfil de dívida, lamentavelmente, ela não tem ainda esse conforto que talvez possa ter no futuro, mas não no momento. Mas só aqui, porque eu tenho uma memória boa, Solange me corrige. A apresentação que você me fez há um tempo atrás, de que o custo de exploração do pré-sal não é de 7 a 9 dólares, não, é em torno de 36 dólares, se não me engano. A gente tem, lá embaixo, a Petrobras pagou, acho que quase 5 dólares na época da sessão, né, o governo pagou, na capitalização que fez, em torno de 5 dólares, 4 e muito, se não me engano, pelos 5 bilhões de barris lá embaixo. Então, ele lá embaixo mesmo, o barril deve estar valendo isso aí, 5 dólares, 5 e alguma coisa, mas para você tirar esse óleo lá de baixo para aqui para cima, se não me engano, era 36, é isso aí? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Bom, queria só, antes de passar outra colocação para o Ardengue, eu queria só pontuar a presença do nosso amigo petroleiro, ex-secretário Júlio Bueno. Obrigado pela sua presença. Ardengue, eu queria que você falasse um pouquinho, isso não é sabatina não, que você já deve ter passado por um. Tá? Se não puder falar, fica à vontade. Falar um pouquinho da política de preços de combustíveis da Petrobras. Porque outro dia, ouvindo tanto o ministro Bento quanto o ministro Guedes, Renata estava comigo lá, na reunião do CNPE, e é colocado toda hora que a Petrobras muda o preço, daí altera os preços na bomba. Só a Petrobras? Ou seja, por que esse peso todo na Petrobras? E qual é a política de preço da Petrobras no que tange a combustível? Então, essa é a solidão. É a frase do Roberto Castelo Branco. A solidão do refino, né? Nós somos o único agente produtor, praticamente, de combustíveis, então, a situação nossa é uma situação que acaba gerando toda essa situação de mercado. O doutor Décio Oddone conhece muito bem, faz a pesquisa de preços diariamente lá na ANP. A gente sabe que muitas vezes a Petrobras muda o preço, e nós mudamos recentemente de maneira significativa o nosso preço, tanto de gasolina quanto de diesel, para baixo. Se não me engano, baixamos 8% a gasolina, 6% o diesel, né? Agora, como é que isso se reflete na bomba é uma questão muito complicada, porque aí você está entrando dentro da cadeia e está entrando dentro das margens de todos os agentes, dos 40 mil postos que estão lá na ponta, cada um praticando uma prática própria de preço, né? Então, a dificuldade dessa comunicação imediata, é claro que quando a Petrobras reduz um preço ou aumenta um preço em determinado dia, o efeito acaba chegando lá embaixo no consumidor. Agora, a velocidade com que isso acontece e você identificar, inclusive, práticas danosas à concorrência dentro desse momento, esse é o grande desafio. Nós praticamos a paridade internacional. A Petrobras faz o seu cálculo, vê o que tá pagando lá fora para trazer o cru, para trazer a nossa refinaria e precifica. E esse preço vai para cima ou para baixo de acordo com a realidade do mercado internacional, que, infelizmente, tem sido afetado por algumas situações recentes de crise internacional. Vocês viram lá, aconteceu recentemente um incidente grave no Golfo com 2 ou 3 petroleiros, isso que ali causou certa situação de mercado. A questão do Irã também acaba influenciando a relação China e Estados Unidos. Todos esses movimentos um pouco geopolíticos internacionais acabam afetando diretamente, e a gente procura refletir isso dentro do preço brasileiro. É importante, eu não trouxe, infelizmente não trouxe aqui o slide, mas o presidente Castelo Branco mostrou isso recentemente numa audiência pública na Câmara dos Deputados, mostrando que o Brasil, o preço do diesel do Brasil não é um dos preços maiores do mundo, pelo contrário, nós temos um preço interno, quando comparado com outros países, bastante reduzido, ou seja, não é um país onde se pague um exagero pelo preço do diesel. Agora temos a questão da tributação. Esse setor é um setor muito tributado, evidentemente os governos necessitam desses recursos para suas atividades, então também a tributação acaba sendo um fator
que influencia muito esse preço. Bom, mais alguma pergunta? Lá atrás está aí no microfone. Peço que se identifique, por favor. Eu sou Anabal Santos Júnior, da BPIP, e aí queria fazer, primeiramente, um agradecimento, né, que num cenário de coisas tão gigantescas, pré-sal, refino, nós tivemos aqui o privilégio de ver uma citação aos campos terrestres, tanto pelo Ardengue, pelo ministro Fernando Coelho, que me deu a honra de acompanhar naquela comitiva lá para o campo de Candeias, e eu vi lá a disposição do ministro de começar para meia dúzia de empregados da Petrobras que estavam naquela região ali. Mas, enfim, agradecendo essa referência que vocês fizeram, o ministro comentou que não se coloca data e nem valor. E aí eu me refiro a esse processo de desinvestimento dos campos terrestres, que a BPIP tem 14 anos e ela tem 14 anos que fala nesse assunto, e efetivamente começou há 3 anos atrás, portanto, os campos terrestres é pioneiro nesse programa de desinvestimento da Petrobras. Mas fazem 3 anos. E o primeiro processo, e o único que está finalizando agora, né, que é o Rio da Forquilha em Mossoró. Então eu pergunto e faço uma reflexão também para todos. Ministro, você não acha que é muito tempo, não? E Ardengue, dá para acelerar um pouquinho mais? Combina a resposta aí, vocês dois. Eu acho que é muito tempo, mas aí eu vou fazer uma defesa aqui de Ardengue. De fato, quem conhece a máquina pública sabe que tem uma burocracia enorme, acho que a gente tem que trabalhar nisso. Tribunal de Contas, Justiça, Ministério Público, própria empresa. Acho que tem que acelerar, porque, como eu falei, eu sou entusiasta dessa história. Eu vou tentar sair da sua pergunta assim, como quem está agora lá na diretoria é a diretora Nelise, que era quem cuidava dessa parte, e ela conhece bem esse negócio do desinvestimento, eu espero que ela possa, digamos assim, acelerar no que puder e a gente possa ver esses desinvestimentos acontecendo de forma mais rápida, para poder a gente comemorar também esses investimentos do interior do Brasil. Mais do que isso, eu não... Eu também, pessoalmente, sou um grande entusiasta dessa ideia de que você tem que ter operadores independentes operando campos terrestres. Eu tive a oportunidade de morar 5 anos em Houston, no Texas, lá como funcionário da Embaixada do Consulado do Brasil. Tive a oportunidade até de receber o deputado lá, a Magda, que nos acompanhou em algumas visitas também, e eu vi a pujança do que é a atividade desse setor nos Estados Unidos em termos de empregabilidade, até servindo como um elemento de regulação de mercado em termos de preço, né? Nós temos, como eu mencionei aí, o nosso drive hoje, a nossa estratégia é realmente nos desvencilhar dessas atividades que dão menos lucratividade. Agora, são processos complexos porque não só, como disse o Fernando, nós temos um ritual a ser cumprido, que são rituais que são importantes, mas também dentro da empresa, internamente, são atividades muito tradicionais. Os campos terrestres é a história da Petrobras, eles existem há muitos anos, existe uma grande força de trabalho dedicada a essa atividade. Então, ao mesmo tempo que você tem que fazer o desinvestimento, porque ali você não consegue mais retirar o lucro ou a rentabilidade que você imaginava, né? Você tem que fazer esse processo de maneira organizada para você retrenar a força de trabalho, para você alocar as pessoas de maneira adequada e de maneira organizada, de modo que a gente possa também usar a força de trabalho em outras atividades que hoje não são as atividades que a gente considera as mais interessantes para a própria força de trabalho. Então, tudo isso está sendo executado, mas eu só posso lhe dizer que esse é o nosso drive esse. O nosso drive é de manter esse processo mais anúncios devem acontecer proximamente com relação à venda de campos terrestres. Bom, nós temos que seguir e tento seguir o horário em respeito a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Ardengue. Obrigado ao patrocinador A.T. Carey, a Enel, que é nosso mantenedor, Furnas, Itaipu e Accenture. Obrigado a todas as autoridades, ao nosso amigo mais
Décio Odoni, muito obrigado pela sua presença. Jorge Camargo, Cristina Pinho, Cláudio da Raizen, Glauco da Shell, obrigado. Karine, doutora Solange, Felipe, todos vocês, muito obrigado. Marcelo da Ipiranga, todos vocês, Ricardo e Furnas, pessoal da Baker Hughes, obrigado a presença, PetroRio, obrigado a todos vocês. Realmente é muito orgulho e tenho certeza que vocês vieram pelo nome da Fundação Getúlio Vargas e pelos nossos queridos palestrantes. Tenho certeza e espero ter atendido às suas expectativas. Muito obrigado a todos. A imprensa vai falar, 2 minutos com o ministro Fernando, porque ele tem um compromisso de voltar para Brasília. Aí ela falou, você vai na fundação? Se o carro chegar lá, fale com ele. Eu vou deixar o meu cartão para você. Eu sou da Associação de Distribuidoras. Conheço Nádia, eu brinco com ela quando eu era pequenininho. Isso. Ela me chamava de Carlinhos. Eu fui na sua casa uma vez. Parabéns. E você era excelente como sempre. Obrigado. E você era pequenininho, realmente. O tempo vai Envelhecendo a gente. Deixa eu dar uma coisa. Tá bom, um abraço. Fica à vontade. Manda um beijo para nós. Já mando sim, pode deixar. Cumprimentar os amigos. Olha o celular dele aí, ó. Era bom pegar pra cá, chamou aí. Vou pegar o celular do carro. Ah, então tá. E falar que tá assim. Eu ia fazer.